Vamos lá? Seguindo. Faetonte. A fortaleza do Deus Sol era construída sobre esplêndidas colunas e brilhava coberta de reluzente ouro e rubis flamejantes. O frontão superior era emoldurado por marfim alvo e brilhante, e os portões duplos eram de prata, ornamentados com impressionantes relevos, retratando acontecimentos maravilhosos. Foi nesse palácio que entrou Faetonte, filho de Hélio, o Deus Sol, pedindo para falar com seu pai. Parou a uma certa distância, pois mais perto já não era possível suportar a luz forte. Hélio, vestido com um manto de púrpura, estava sentado sobre o seu trono, ornamentado com esmeraldas. À sua direita e à sua esquerda estava o seu séquio, o dia, o mês, o ano, os séculos e as horas. Do outro lado, a primavera, com suas coroas de flores, o verão, com suas espigas de cereais, o outono, com uma cornucópia cheia de uvas, e o inverno, com seus cabelos brancos como a neve. Hélio, sentado no meio destes, logo percebeu o rapaz, impressionado com este cenário magnífico. Que o traz ao palácio de teu pai, meu filho? Perguntou ele. Faetonte respondeu. Honrado pai, na terra todos me ridicularizam e repreendem minha mãe, Clímene. Afirmam ser falsa a minha origem divina, dizendo que sou filho bastardo de um pai desconhecido. É por isso que estou aqui, para pedir-lhe um sinal que prove a todos na terra que eu sou seu filho. Ela então tirou os raios que brilhavam em torno de sua cabeça e ordenou ao jovem que se aproximasse. Abraçou-o então e disse, sua mãe Clímene disse a verdade, meu filho, e eu jamais haverei de renegá-lo, mas para que você não tenha mais dúvidas, peça algum presente. Juro pelas águas do Estige, o rio dos ínferos, que vou realizar o seu desejo. Faetonte, mal seu pai havia pronunciado essas palavras, disse, então satisfaça o meu desejo mais ardente, confie-me por um só dia a condução de sua carruagem alada. Susto e arrependimento logo se expressaram nas faces do Deus. 3 ou 4 vezes ele balançou a cabeça e por fim exclamou, ó filho, quisera eu poder voltar atrás em minha promessa. Você está me pedindo algo para o que as suas forças não bastam. Você é jovem demais e mortal. É mortal. Você almeja mais do que os outros deuses são capazes de obter, pois além de mim, nenhum deles é capaz de equilibrar-se sobre o eixo incandescente. O caminho que minha carruagem percorre é íngreme, e só com muito esforço é que, ao amanhecer, meus cavalos são capazes de galgá-lo. O meio do caminho é bem no alto, no meio do céu. Acredite, quando estou sobre o meu carro, a uma tal altura, eu mesmo frequentemente sou tomado de vertigem, vendo lá longe nas profundezas o mar e a terra. E no final, o caminho desce abruptamente e precisa de uma condução segura. Até mesmo a deusa do mar, que me recebe em suas ondas, frequentemente teme que eu me espatife nas profundezas. Lembre-se de que o céu se move no ímpeto constante e que preciso viajar em sentido contrário ao desse movimento circular. E como é que você haveria de conseguir isso, mesmo se lhe emprestasse a minha carruagem? Por isso, querido filho, volte atrás em seu pedido, enquanto ainda é tempo. Peça o que quiser de todas as riquezas do céu e da terra, mas não isso. Juro pelas águas do Estige que lhe darei. Mas o jovem insistiu em seu pedido, e o pai prestara o juramento sagrado. Assim, ele tomou o filho pela mão e conduziu-o à carruagem solar. O eixo e as rodas da carruagem eram de ouro, os raios das rodas de prata, e na canga reluziam pedras preciosas. Enquanto Faetonte admirava o esplêndido trabalho, no oriente despertava a aurora. As estrelas desapareciam assim como a lua. Hélio então ordenou, às aladas horas, que atrelassem os cavalos.
e elas conduziram os reluzentes animais de seus esplêndidos estábulos, cheios de ambrósia, colocando neles os belíssimos arreios. Enquanto isso, o pai cobriu o rosto do filho com uma pomada sagrada, para que a sua pele pudesse suportar as chamas ardentes. Em volta da cabeça, colocou seus raios, mas suspirou e disse num tom de advertência: Filho, devagar com o chicote, seja atento com as rédeas, pois os cavalos correm sozinhos e é difícil controlá-los. Não se incline demais para baixo, senão a terra se incendeia. Não suba alto demais, senão você queimará o céu. Vamos, a escuridão está desaparecendo. Tome as rédeas nas mãos ou pense, mais uma vez, ainda é tempo. Deixe a carruagem para mim. Deixe-me conceder a luz à terra e fique como espectador. O jovem parecia nem ouvir as palavras do pai. Saltou sobre a carruagem, agarrou as rédeas cheio de alegria e agradeceu apressadamente ao preocupado pai. Os 4 cavalos alados encheram o ar com relinchos fogosos e seus cascos bateram contra as barras. Tétis, a avó de Faetonte, que nada sabia do destino do neto, abriu os portões. O mundo em meio ao espaço infinito estendia-se diante do olhar do jovem. Os cavalos começaram a galopar, a galgar o seu caminho, dissipando a neblina matinal que se encontrava à sua frente. Enquanto isso, os cavalos sentiam que não estavam levando a sua carga habitual e que a carruagem estava mais leve do que de costume. Assim, como os navios oscilavam no mar, quando lhes falta lastro, também a carruagem dava saltos pelo ar, balançando como se estivesse vazia. Quando os cavalos perceberam isso, deixaram seu caminho habitual, Faetonte estremeceu. Não sabia como dirigir as rédeas, já não conseguia encontrar o caminho, nem sabia o que fazer para domar os cavalos selvagens. Quando olhou para as terras, longe, lá embaixo, o infeliz empalideceu e seus joelhos começaram a tremer. Olhou para trás, já percorreram um longo caminho, mas a maior parte ainda faltava. Sem saber o que fazer, ficou com o olhar fixo bem longe, sem soltar as rédeas e também sem puxá-las. Queria chamar os cavalos, mas não sabia quais eram os seus nomes. Horrorizado, viu as estrelas que pendiam do céu, então largou as rédeas e quando, em sua queda, elas roçaram nas costas dos cavalos, eles abandonaram de uma vez o seu caminho, voando de um lado para o outro pelo ar, ora subindo, ora descendo. Tocaram as estrelas fixas, depois desceram por caminhos íngremes em direção à terra. Já tinham chegado à primeira camada de nuvens que se evaporou com o calor. A carruagem descia cada vez mais, e passando um instante já estava perto de uma montanha. O solo então abriu-se por causa do calor, e como todos os líquidos secassem, subitamente começou a arder. As pastagens ficaram amarelas e murchas, as copas das árvores das florestas incendiaram-se, logo o fervor chegou à planície, queimando as colheitas. Incendiando cidades, países inteiros ardiam com sua população. Picos, florestas e montanhas estavam em chamas, e foi então que os negros ficaram pretos. Os rios secaram ou fugiram às pressas de volta para suas fontes, até o mar encolheu-se, e o que havia, pouco ainda estava coberto pelas águas, transformou-se em areia seca. Faetonte viu que por todos os lados a terra estava em chamas, e o calor logo se tornou insuportável também para ele. O ar que ele respirava parecia vir de uma fornalha e sob as solas dos pés sentia a carruagem incandescente. Já não podia suportar a fumaça e as cinzas que se erguiam da terra em chamas. Fumaça e escuridão o cercavam por todos os lados. Já não era possível controlar os cavalos. Por fim, o fogo alcançou-lhe os cabelos. Ele caiu da carruagem e em chamas revirou pelo ar. Para longe de seu lar, foi levado pela larga corrente do rio Erídano. Hélio, forçado a ver tudo isso, cobriu a cabeça em luto. Náiades, compadecidas, enterraram o corpo despedaçado do infeliz jovem. Clímene,
A mãe inconsolável chorou com suas filhas, as Helíades ou Faetonidas, por 4 meses sem parar, até que as delicadas irmãs foram transformadas em papoulas e suas lágrimas em âmbar.